Fechou, galera? Então vamos lá, sífilis congênita. Na situação da sífilis congênita, por que é interessante a gente falar bem da sífilis? Pela incidência dessa patologia no nosso meio. Então é uma patologia de alta incidência. E nessa situação aqui tem alguns agravantes. Um dos agravantes justamente é esse, que ninguém toca muito no assunto e passa desapercebido. E se a mulher é nova, ou o homem é novo, é velho, é pobre, não sei o que, do jeito que tá muitos casos de sífilis, tá? Nessa situação da sífilis congênita, estamos tratando para o campo da pediatria, vai nos interessar muito o tratamento dessa mãe também. Porque o tratamento ou não tratamento da mãe, ou um tratamento incorreto, inadequado dessa mãe, sabe, vai repercutir nesse filho. Então, basicamente, aqui a gente não tem nem que tratar a criança. Tem que tratar a criança? Tem, é óbvio. Mas tem que ficar em cima do tratamento da mãe. É um critériozinho que não foi cumprido, eu desconsidero esse tratamento, certo? Antigamente, inclusive, antigamente não, ainda está no protocolo que um dia de atraso do tratamento, eu tenho que desconsiderar o tratamento dela, tá? Por mais que tenha uma nova atualização que eu consigo esperar um pouco mais. Vocês atualizaram muito mais por causa do Covid e tal, que, sabe, a gestante não está conseguindo ter todo esse acesso. Então atrasou muito. E aí tem algumas novas atualizações que podem esperar um pouco mais, mas o normal, seguindo o protocolo do livro, do manual e etc., atrasou um dia, começa o tratamento tudo de novo, tá? Começa do zero. Então é algo muito delicado, tá? E em relação ao bebê de novo, essa criança aqui, gente, o que vocês acham que essa criança vai ter quando nascer? Vai, uma criança com sífilis, o que vocês acham que ela vai manifestar? Fale aí, qualquer coisa, só para ver se alguém tá aí me escutando. Talvez nada. Como talvez nada? Não vai manifestar nada. Assintomático. É isso mesmo que o Wellington falou, pessoal. Por que o raciocínio dele? Se vocês voltarem em todas essas torches, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, que a gente já viu, a grande maioria era assintomático. E aí as sequelas ou as manifestações vão surgindo com o decorrer do tempo. E sequelas e manifestações gravíssimas, inclusive. Aqui é a mesma coisa. A grande maioria desses recém-nascidos, mais da metade, são assintomáticos, tá? O problema é que mãe com sífilis, 40% dessas gestantes têm um aborto espontâneo. Então é um número altíssimo. 40% de gestações cursando com aborto espontâneo, ou uma situação do que a gente chama de feto natimorto. Essa gestante pode ter as duas situações. Então, 40% dessas gestantes ou vão cursar com aborto espontâneo, ou essa situação do feto natimorto. Tá? Só vai depender do período, entendeu? Por quê? Na toxoplasmose, a gente viu que tem uma prevalência maior do período da gestação, de incidência, certo? Aqui na sífilis, tanto faz, não tem um período específico, tipo assim, a sífilis infecta em qualquer fase da etapa gestacional, certo? Então é complicado isso daqui, tá? Tem influência do parceiro, vocês vão ver já já, tá? Então eu tenho que cuidar da mãe e ficar de olho na criança. Além do que, 40% morrem, podem morrer, mais de 50% vão ter alguma complicação depois. São assintomáticas, mas podem manifestar com complicações e respectivas sequelas, tá? Outro ponto importante, como essa mulher pegou sífilis, ou como o bebê pegou essa sífilis, né? Teve o contato com esse treponema. O seguinte, para gestante ter a sífilis, vocês já sabem, o treponema pálido, né, é forma de transmissão sexual. Então, eu sempre falei, então, inclusive, né, o treponema se pega trepando, inclusive. Então, aí não esquece nunca mais, tá? É forma de transmissão sexual, pega trepando. Só que para o bebezinho, como é feita essa transmissão? Forma transplacentária.
tá? Então, também é uma transmissão por via transplacentária. Muito importante, o leite. Essa mãe com sífilis pode amamentar essa criança ou não, meu Deus? E agora? Vamos suspender ou não? Não vamos suspender o aleitamento, tá? É outro mito que a gente deixa lá, naquela aula de aleitamento que eu passei para vocês, tinha um monte de mito, né? Esse aqui é outro. A sífilis não passa pelo leite materno, certo? Então a mulher, sabe, pode amamentar normal, a não ser que ela tenha uma lesão mamária. Aí sim, aí é outra história, aí ela não vai poder, tá? Só nessa situação. Se não, a transmissão da sífilis é por via transplacentária, tá? Então isso também é importante vocês destacarem, tá? E o diagnóstico dessa mãe, pessoal, o diagnóstico do filho a gente vai ver, mas o que me interessa é diagnosticar a mãe. O foco, inclusive, da aula, basicamente é a mãe, tá? O diagnóstico dessa mãe é extremamente difícil. O diagnóstico clínico da sífilis é difícil. Por quê? Se vocês voltarem lá do terceiro ano, eu acho que a gente teve sífilis, a gente teve não, a gente desenvolveu a aula de sífilis, eu tinha lá sífilis primária, né, em anato-pato, com aquele cancro e etc, lesão indolora que depois sumia. Eu tinha uma sífilis secundária, que acometia, aparecia lesões, né, nas palmas das mãos, plantas dos pés e etc. Eu tinha uma sífilis latente, tinha uma sífilis terciária, tinha neurosífilis. Então aqui eu tenho inúmeras possibilidades, tá? E aí o que acontece? Aquele cancro, aquela lesãozinha que a gente viu que aparecia no pênis, indolora, né? Ou no órgão genital feminino, indolora, região anal e etc. Essa lesão pode aparecer dentro também. Então, na parede da vagina interna, né? Tem que ser interna, inclusive. E aí a mulher nem sabe que já teve sífilis, porque a lesãozinha lá, o cancro apareceu dentro, na parede da vagina. Como que ela vai suspeitar que ela já teve? Não tá nem aí. Ninguém nem sabe se é sífilis primária, secundária, o que está acontecendo. Então é extremamente difícil. E para o tratamento e para o segmento, eu precisaria dessa informação. Saber se essa sífilis dela é uma sífilis precoce ou tardia. Tá? E vocês já vão ver que isso daí a gente já vai considerar de uma forma geral tardia, né? Por essa indefinição. Não tenho certeza do que está ali na minha frente. Tá? Então é extremamente difícil. Diagnóstico clínico. E o que a gente faz então? A gente faz testes sorológicos, né, serológicos, como vocês estão vendo aí na frente, tá? Então, no pré-natal, e aí de novo, pega aquela situação da Vitória, paciente de 14 anos, né, usuária de drogas de abuso, etc, não sabe nem quem é o pai, e é complicado, tá? Não fez um pré-natal, ninguém nem sabe o que está acontecendo. É outra situação. Então, na situação de um pré-natal, feitinho, como que ele é feito, onde que a gente investiga? Nós vamos fazer provas no primeiro trimestre, como vocês estão vendo aqui, ó, no primeiro trimestre, certo? No terceiro trimestre, tá lá, terceiro trimestre, e no parto, inclusive, ó lá, e no momento do parto. Então, são 3 grandes momentos aí de provar se essa gestante aí teve contato com o treponema, porque até então eu consigo tratar, né? O meu objetivo é esse, diagnóstico precoce, certo? Se, independente de, porque a gente vai ver os testes, né? Eu fiz um teste treponêmico ou não, deu positivo para essa mulher em qualquer um desses testes, seja treponêmico ou não, em qualquer período desses, eu trato essa mulher. E fim, tá? Então, tanto faz. Mulher, gestante, deu positivo para sífilis, teste é treponêmico, é o VDRL, não é. Ou seja, não é o treponêmico que é o VDRL, ou é um teste específico para o treponema, a gente trata, tanto faz, tá bom? Então, tratamos de toda forma. E, como estou falando para vocês, ó, pode cursar com aborto ou o mortinato, tá? Qual a diferença desses testes?
sei lá, vai que vocês já sabem também. Alguém sabe qual a diferença do teste treponêmico para o teste não treponêmico? Ou que teste é, pelo menos? Só para ver se vocês estão acordados. Tem, né? Tem, mas não sabem. Então a gente já vai discutir agora. Qual a diferença dos dois testes? O VDRL, que é um teste não treponêmico, dos testes treponêmicos. O TPHA, o FTA-ABS e o teste de ELISA, por exemplo. Primeiramente, explicando para vocês vantagens e desvantagens. Testes não treponêmicos, o famoso VDRL. Para que serve, por que eu faço e o que eu ganho ou não com isso? Primeiramente, é um teste altamente sensível, tá? Então ele identifica que tem alguma coisa ali, tá? E eu já vi que se der positivo, eu trato de toda forma, tá? Então ele é altamente sensível, por mais que ele pode me dar um falso positivo, tá? Que já seria uma desvantagem, tá? Outro ponto, o próprio nome dele já diz, ele é não treponêmico. Então ele não é específico, ele é sensível, mas ele não é específico para o treponema. Então, se a tua paciente tem lúpus, por exemplo, se a tua paciente tem hanseníase, por exemplo, esse teste cursa com reação cruzada e sai positivo para sífilis também. Estão entendendo? Então, ele pode dar falso positivo, inclusive. Mas deu positivo, eu trato do mesmo jeito, não estou nem aí. Tá? Isso daí é o que vocês têm que entender. Tá? O mais importante do VDRL é o seguinte, ele permite um acompanhamento, ou seja, uma titulação. Eu consigo ver através do VDRL se o meu tratamento está surtindo efeito, por exemplo. Então, se ele está baixando os seus títulos, tá? Ou consigo comparar a titulação da mãe com o do filho. Isso tem uma grande importância no tratamento, tá? Porque me indica se essa criança nasceu com sífilis mesmo, entendeu? Ou não, quem sabe? Eu só acompanho, a gente vai ver depois lá no final. Então, este é o nosso teste não treponêmico. Tem seus prós e tem seus contras. E os testes treponêmicos, TPHA, FTA, ABS e o ELISA, vantagens e desvantagens. Vantagem, pessoal, ele é um teste treponêmico. Então, é específico para o treponema, tá? Esse sim, esse vai bater, falar, ó, tá aqui, o bicho tá aqui, vamos resolver. Deu positivo, eu trato do mesmo jeito, tá na cara, tá? O que vai mudar aqui agora? Esse é o problema. Ele fica positivo para sempre. Então, se a tua paciente teve sífilis, sei lá, quando ela tinha 14 anos de idade, por exemplo, pega esse exemplo aí por causa dessa nossa realidade. Mas vamos pegar uma, sei lá, 18 anos de idade, e agora ela tem 29 anos, vai dar positivo do mesmo jeito. Ele vai sempre dar positivo. Então, ele indica que ele já, que ali, naquele organismo, já teve ou já tem anticorpos contra o treponema, ou então essa mulher já teve sífilis. Então ele sempre vai dar positivo nessa situação, tá? O VDRL que eu acabei de falar para vocês, ele vai diminuindo, vai desaparecendo de acordo com o tratamento. Então seria como se fosse assim, uma infecção mais ativa, mais presente, tá? E no teste treponêmico, não, só indica que já teve, tá? Fica positivo aí para sempre. Outra desvantagem, ele não é quantitativo, ou seja, como eu falei para vocês, não tem essa questão de título, não vai baixando, então eu não consigo ir acompanhando se o meu tratamento está sendo adequado ou não em relação aos títulos, porque ele sempre vai dar a mesma coisa, ele só dá assim, é positivo e fim, não tem esse acompanhamento, tá? Então, ele te dá o contato, mas não te fala se é uma infecção aguda ou uma infecção antiga. Essa é uma desvantagem dele. Mas ele te dá que essa mulher já teve sífilis, tá? Então, já serve também, tá? Então, somos dois tipos de testes, tá? Eu estou buscando essa patologia. Além do que, nessa situação desse teste aqui,
treponêmico, os anticorpos maternos permanecem no bebê aí até 18 meses de vida. Entendeu? Então, eu não posso me guiar numa criança, tipo, pelo teste treponêmico, por exemplo, antes de 18 meses, porque pode dar positivo ainda do mesmo jeito. Mas aí são anticorpos da mãe. Então, eu tenho que buscar esse teste depois dos 18 meses. Então, para fazer um teste treponêmico no recém-nascido, eu faço depois desses 18 meses. Até então, eu faço o não treponêmico, né, o do VDRL no bebezinho também. A gente vai ver depois, tá? Meu Deus, falei muito e nem passei isso aqui ainda. Vamos correr, então. Eu sei que vocês estão acompanhando e, de toda forma, eu estou gravando também. Então, diagnosticamos a nossa gestante, seja com o VDRL ou com o TPHA, tanto faz, treponêmico ou não, foi diagnosticada. O que eu tenho que fazer? Tratar essa mulher. E fim. E o tratamento, pessoal, se falando da sífilis, assim, a grosso modo, o tratamento é a coisa mais fácil do que a patologia, do que tudo isso, tá? Porque basicamente é penicilina e acabou. Tá? Não se discute, o tratamento é penicilina, como vocês estão vendo ali, tá? Só que começa a ter aquelas intercorrências. Primeiro, alguns livros dividem esse tratamento na situação de sífilis primária, secundária, terciária e neurosífilis. Só que é algo que não vai bater a conta, é algo muito arriscado, porque eu nunca vou saber se essa mulher realmente está com a sífilis primária ou secundária, ou é uma sífilis latente, que demora aí anos, anos e anos. Então, uma forma muito mais segura é a seguinte: dividir em sífilis recente e sífilis tardia, e a neurosífilis, é claro. Então, vocês têm que ter essa divisão: sífilis recente, tardia e neurosífilis, da mãe, tá? O que eu considero uma sífilis recente? A sífilis com menos de 2 anos, tá? Então, eu incluo sífilis primária, secundária, etc. Mas nesse período inferior a 2 anos, é uma sífilis recente, tá? Isso vai mudar por quê, meu Deus? Por causa do tratamento, tá? Nessa situação de sífilis recente, pessoal, o nosso tratamento é a penicilina também, benzatínica, como vocês estão vendo aí, 2.400.000 unidades intramuscular, uma única dose. Uma única dose, isso mesmo, porque é uma sífilis recente, tá? Só que aqui tem um grande problema. Como diabos a Ana Grazi, ou a Carla, ou a Cris vão saber que essa sífilis dessa mulher é recente? Se nem ela sabia que tinha sífilis. Estão entendendo? Então, essa situação da sífilis recente começa a sair fora. A gente não está aqui para arriscar. Então, na situação da sífilis, a gente não arrisca, não. A gente trata da melhor forma possível. Então, como eu falei para vocês, aquela classificação de sífilis primária, secundária, latente, terciária, a gente joga fora. Muito difícil de acertar um diagnóstico nisso. Tentamos melhorar com uma sífilis recente e tardia. Recente com menos de 2 anos, uma única dose. Eu não me arrisco, porque a paciente não sabe quando que ela teve sífilis ou não, só saiu o teste lá positivo. Então também, ó, sai fora. Eu não vou dar um tratamento de uma única dose para me arriscar se essa sífilis é recente mesmo. Então, vamos diretamente para o tratamento de uma sífilis tardia, porque a gente tem essa incerteza da data, do período. Então, o tratamento da sífilis materna, como vocês estão vendo ali na frente de vocês, são 3 doses de penicilina G benzatínica, certo? E eu considero esse tratamento dentro do padrão do tratamento de uma sífilis tardia, acima de 2 anos, tá? Mas eu não quero me arriscar. Então, para mim, todo mundo é tardia mesmo. Já resolvi o problema, tá? São 3 doses. Essas 3 doses são dadas por 3 semanas, tá? É aqui que eu falei para vocês que eu não posso errar. Errar não, ou atrasar, certo? Então a recomendação antigamente não, tá se atualizando, vi isso daí faz pouco, era, dei a primeira dose essa semana,
certo? 2.400.000 unidades, onde eu divido 1.200.000 em cada nádega, porque dói pra cacete, diz que, né? Não sei se alguém aqui já tomou essa injeção, diz que dói muito. 1.200.000 em cada nádega, nessa semana, hoje, quarta-feira, certo? Quarta que vem, essa gestante tem que tomar a segunda dose. E na outra quarta, tem que tomar a terceira dose. Aí, ok, certo? Alguns protocolos do Paraguai, protocolo que não está tão atualizado ainda no Brasil, ou o próprio Nelson, fala o seguinte: se essa mulher tomou a primeira dose hoje, semana que vem, a segunda dose seria quarta que vem, ela não apareceu quarta que vem para tomar. Ela só apareceu na quinta-feira, ela se ferrou. A gente reinicia o tratamento tudo de novo. Então, quinta seria a primeira dose dela de novo. E aí só na outra quinta e por aí vai. Então, esse tratamento não aceitava atrasar um dia. Um dia, tinha que reiniciar tudo de novo. Tá? E como eu comentei com vocês, tem essa atualização. Que eles estão aceitando, pelo menos no Brasil, tá? Então, ignorem isso para o Paraguai, mas é novo no Brasil. Estão aceitando 14 dias. Até 14 dias para dar a segunda dose, tá? Mas isso daí é algo novo, tá? Tá. E a questão da neurosífilis, que vocês estão vendo ali embaixo, muda, tá? Porque na situação da neurosífilis é a penicilina cristalina a que eu aplico. Por que a cristalina? Lembrem disso. A penicilina C de cristalina, aquele C de cristalina, é o C de cérebro, tá? Então, a penicilina que atravessa a barreira hematoencefálica é a penicilina cristalina. Então, se eu estou falando de neurosífilis, a benzatínica não me serve. Que serve a cristalina, é essa daqui que eu vou usar. Então, C de cérebro, C de cristalina. Fim, tá? Então, para neurosífilis, é ela, tá? E aí, estou numa situação, não tenho penicilina para dar, sei lá, eu trabalho aqui na unidade de saúde, ou na minha cidade não tem penicilina. O que eu posso dar como alternativa? Ceftriaxona. Tá? Então, eu posso dar como alternativa ceftriaxona, só que não tem o mesmo efeito. Então, sei lá, eu dei, mas não tenho aquela segurança também. Então, vai entrar com outro acompanhamento, tá? Se a paciente é alérgica à penicilina, eu posso fazer uma dessensibilização e aí dou a penicilina do mesmo jeito, tá? Ou eu posso entrar com eritromicina numa paciente alérgica, tá? Mas do mesmo jeito, pessoal, se não é penicilina, não tá certo o tratamento. Não é que não tá certo, não é um tratamento adequado. Então é outro acompanhamento. Esse bebê aí tem que ficar esperto com ele, porque o tratamento não foi adequado. E isso agora que eu vou falar para vocês é muito importante, porque é onde vocês não, mas é onde a gente escorrega em dia de prova, tá? Por quê? O que eu considero um tratamento adequado? Quando que esse tratamento foi adequado? Quando que, tipo assim, poxa, tô tranquilo, vai nascer esse bebê, sabe, eu não tenho que ficar tão preocupado assim, porque essa gestante teve um tratamento adequado. Então, um tratamento adequado, pessoal, é o tratamento realizado com penicilina, não com ceftriaxona, nem com eritromicina, com penicilina, D-benzatínica, como vocês estão vendo aí, tá? Então, o fármaco é o primeiro critério. O segundo é se esse tratamento foi realizado completo. Ou seja, não adianta a mãe ter tomado uma ou duas doses e não apareceu na terceira. Tá? Então, ela tem que ter tomado as 3 doses, uma a cada semana. Tá? Então, fez isso? Foi de penicilina? Perfeito, foi adequado. Importante esse agora. Esse tratamento tem que terminar antes 30 dias antes do parto. Então não adianta a gestante fazer o tratamento
E ali chegou um caso clínico lá da paciente, tal, que fez o tratamento tudo bonitinho, 3 semanas seguidas, penicilina, tal, tudo perfeito, 7 dias antes do parto. Não serve. Não é um tratamento adequado. Então, o tratamento adequado tem que terminar 30 dias antes do parto, tá? Outra situação, o parceiro dessa mulher. Eu trato o parceiro ou não? O que vocês acham? Vai que alguém tá acordado ainda. A gente trata o parceiro dela ou não? Trata. Trata o parceiro dela ou não? Sim, trata. Perfeito. O ideal seria tratar o parceiro, pessoal. Mas realmente eu posso optar em não tratar esse parceiro também. Só que o tratamento da minha gestante não vai ser adequado. Por quê? Porque eu corro risco de reinfecção. Então ninguém vai me garantir que essa mulher não teve relação com esse parceiro dela que não foi tratado e se reinfectou. Então é um dos critérios. Eu tratei o parceiro? Sim ou não? Não. Então não adianta, o tratamento que ela fez não serviu. Não foi adequado. Não serve para nada. Então todos os outros quesitos, penicilina, 3 semanas, 30 dias antes do parto, etc. Se eu não tratei o parceiro, não serve. Como que eu trato o parceiro? Às vezes a menina não sabe quem é o pai, não sabe quem é o parceiro, ou às vezes tem múltiplos parceiros também. Vai tratar aí um por um, que jeito? Então eu já descarto, a gente já descarta, não tem muita enrolação aqui com a sífilis não. Descarta tudo e considera tratamento inadequado pelo risco de reinfecção da gestante. Fim, tá? Então, querendo ou não, o ideal seria tratar, certo? Se eu não conseguir, tá bom, não faço mais nada, vou fazer o quê? Estamos com uma gestante com tratamento inadequado, pelo risco de reinfecção, tá? O ideal seria realmente tratá-lo, mas não é fácil, tá? E eu acompanho a queda dos títulos com o VDRL, olha lá o VDRL de novo. Então eu vou tratando e vou acompanhando para ver se está surtindo efeito o tratamento mesmo, tá? Se não tiver acontecendo a queda, eu considero que não é um tratamento adequado também, tá? E vocês vão ver o motivo dessa questão de tipo assim, no próprio Nelson tem uma puta tabela gigante, vai falando assim, mãe com tratamento adequado é uma conduta, com tratamento inadequado é outra conduta, sabe? Então, o foco da aula de sífilis basicamente é a mãe, querendo ou não, tá? E de toda forma a gente vai tratar o bebê, tá? Então, vi como eu trato essa mãe, vi esses parâmetros que eu tenho que seguir para considerar esse tratamento adequado. Ah, e tinha a questão do atraso do dia também, que eu não comentei, tá? Mas, quer dizer, eu comentei. São 7 dias, daqui a pouco no próximo 7º dia de novo, e por aí vai. Onde eu não poderia atrasar, e vocês viram aí algumas atualizações, como eu comentei. Esse slide aqui basicamente é para falar isso mesmo, tá? Então, as condutas, ó lá, todo neonato, etc e tal, o que a gente faz? Ó, considero um neonato com sífilis congênita quando? Quando a mãe não foi tratada, quando a mãe foi tratada, por exemplo, com eritromicina, ou seja, não foi tratada com a penicilina. Quando a mãe foi tratada inadequadamente, tá vendo? O que eu acabei de falar para vocês. Quando foi fazer o tratamento no último mês de gravidez, e a gente viu que tem que ser, o tratamento tem que terminar 30 dias antes do parto, tá? Não vou começar o tratamento antes do parto, uma semana antes do parto, não adianta, tá? Então, foi o que eu acabei de falar lá atrás. E, real oficial, o bebê, né? A criança, não é porque nem sempre é bebê, a criança, como o Elton falou, o bebê é assintomático, tá? Mas a criança em si, vamos lá, o que eu busco nessa criança? A mãe a gente já resolveu, a gente já tratou, já diagnosticou e já deu tudo certo. Preciso me preocupar com a criança agora. Na criança, pessoal, nós vamos ter também algumas divisões, porque as manifestações vão mudando, tá? Considerando aquela parte que eu falei do aborto espontâneo,
do feto natimorto, por exemplo, tá? Vamos considerar que agora a criança nasceu e por aí vai, assintomática e tal. Temos que fazer uma divisão, isso aqui cai em prova, entre a sífilis congênita precoce e a sífilis congênita tardia, tá? A sífilis congênita precoce, gente, são as manifestações que aparecem antes dos 2 anos de vida da criança, tá? São manifestações bem diferentes, inclusive. Então eu tenho que saber, eu tenho que ficar meio que de olho nessas manifestações, porque a doutora pode perguntar isso para vocês. E aí é uma palavrinha dessa que faz a questão estar errada, tá bom? Então, manifestações de sífilis congênita precoce, abaixo dos 2 anos de vida. Sífilis congênita tardia, depois dos 2 anos de vida. E o que é interessante? O seguinte, a sífilis congênita tardia, basicamente são sequelas das manifestações da precoce. Vocês vão ver. Então, estou falando da precoce, eu entendi basicamente ali o que acontece na precoce. A tardia são sequelas, tá? Então, se pegar certinho esse raciocínio, numa prova você pensa assim, cara, para uma criança ter o osso deformado desse jeito, isso leva mais tempo. Então, acho que não é precoce, não. É tardia, é sequela, tá? Então, dentro da sífilis precoce, quais são as principais manifestações? Não vou citar para vocês aquelas clichê lá de prematuridade, restrição de crescimento intrauterino, que a gente viu lá na outra aula das torches, né? Que todas cursavam com isso. Baixo peso para a idade gestacional. Isso daí todo mundo vai ter. Todo mundo não. Essas patologias infecciosas congênitas vão cursar. Agora eu quero algo da sífilis, tá? Então, da sífilis, pessoal, o bebê vai ter um pênfigo palmo plantar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Um pênfigo palmo plantar. E muita atenção com essa lesão aqui, porque essa lesão aqui está carregada de treponema. Então, vocês não podem colocar a mãozinha nesse pezinho aqui desse jeito, tá? Porque está carregado de treponema. Só com a luva. Tá? Então, coloco a luva porque está cheio de treponema aí. Ó, aqui dá para ver que o médico, né? Essa foto é do Nelson. Tá com a luva, ó, tá? Então, isso sim é da sífilis. Outro. O paciente vai ter uma rinite serossanguinolenta persistente. Eu não sei se eu escrevi isso, eu devo ter escrito em algum lugar, tá? Uma rinite serossanguinolenta persistente. E essa rinite vai explicar uma complicação uma sequela que a gente vai ver lá na frente, tá? Rinite serossanguinolenta persistente. Outra que é muito interessante da sífilis, essa daqui cai assim, sempre comentam dela. São manifestações ósseas, uma periostites ou uma osteocondrite, né? Eu deveria ter sublinhado essas que eu estou destacando, ó. Osteocondrites, a periostites eu não sei se eu coloquei aqui, mas periostites também. E o que acontece? Essa criança sente muita dor, porque ela tem uma periostites e uma osteocondrites, então ela sente dor. E aí, ela não se mexe, porque ela tem dor. E é um quadro que a gente vai chamar de pseudoparalisia de Parrot. Pseudoparalisia de Parrot. Anotem isso daí, porque depois ninguém entende o que diabos é a pseudoparalisia de Parrot da sífilis. É o seguinte, vou explicar para vocês. Vamos supor que o recém-nascido não, que essa criança tenha uma periostites e essa osteocondrites aqui nesse braço. Então dói muito. Eu vou mexer esse braço? Não. Vai ficar paradinho, quieto. E aí a mãe acha que esse braço está paralisado. Mas é uma pseudoparalisia. Por isso que a gente chama ela de pseudoparalisia de Parrot. Porque não está paralisado. É porque a criança sente muita dor. Então ela não mexe. Tá? Então essa é a pseudoparalisia da sífilis. Outro achado da sífilis congênita. Deixa eu ver.
Não, só esses. Esses são os principais. O pênfigo palmo-plantar, pseudoparalisia de Parrot, rinite serossanguinolenta. Tá? E os outros são muito generais. Falar de icterícia, anemia hemolítica, sabe? Leucocitose, leucopenia, restrição de crescimento intrauterino. Então, não é algo que chama tanta atenção. Corioretinite pode ser, mas as outras também tem. Então, a gente naquela tabela para diferenciar não pega muito não, tá? E aqui, ó, tem essa tabela, tá? Com essas manifestações. Olha lá, rinite serossanguinolenta aqui, ó. Tá vendo? E aí depois vocês olhem com carinho essa tabela, porque esse daqui cai em prova. Ela pega um sintominha desses aqui e coloca. Essa pneumonia aqui, ó, se chama pneumonia alba. Pneumonia alba aqui, ó. A pneumonia alba é uma pneumonia intersticial relacionada com a sífilis. Pneumonia alba. Tá? Pseudoparalisia de Parrot. E as manifestações tardias, deixa eu pegar meu celular para ver a hora. Beleza, tá no tempo. Manifestações tardias são as seguintes. São sequelas, pessoal. Sequelas das manifestações precoces. Então, você vai lembrando, tipo assim, se o menininho tinha uma pseudoparalisia de Parrot, uma periostites, uma osteocondrites, ele vai ter afetação óssea no futuro, certo? Então, ele tem o que a gente chama de tíbia em lâmina de sabre, aqui, ó, tíbias em sabre, por exemplo. Ele tem uma fronte olímpica. Essa foto do Nelson não está muito boa, mas eu usei a foto do Nelson, não peguei da internet. Mas o ideal é que essa testa do bebezinho tivesse mais saltada, assim, um pouquinho para frente. É o que a gente chamaria de fronte olímpica. Tá? Em algum lugar. Frente olímpica aqui, ó. Frente olímpica. Tá? Falei fronte. Frente olímpica. Tá? Outro. Os dentes. Esses dentes são chamados de dentes de Hutchinson, como vocês estão vendo aqui, né? Também a foto do próprio Nelson não está tão evidente, né? Se vocês escreverem dentes de Hudson no Google, vai aparecer uns dentes bem mais avançados do que esses daí, além da fronte olímpica também. Eu vou mandar lá no grupo mais tarde, para vocês verem, tá? Nariz em cília de montar é uma sequela daquela rinite serossanguinolenta. O narizinho do bebezinho vai sendo... Como que eu posso falar assim? Comido não, mas vai sendo atrofiado, ele vai perdendo esse cartílago do narizinho, então ele vai ficando para dentro. Não sei se aqui está muito evidente, além que salta a testa, tá? E clássico, a tríade de Hutchinson, ou triada de Hutchinson. Então, isso sim cai. Quais são os componentes da triada de Hutchinson? Os dentes de Hutchinson, certo? A surdeira, mais uma vez, né? Surdeira do par craneal, do 8º, e uma queratites intersticial. Então, eu estou acometendo o olho, o ouvido e os dentes. Essa é a tríade de Hutchinson. Para sífilis tardia, tá? Sífilis congênita tardia. Isso aqui, desde a Anatopato, eu falo dessa tríade de Hutchinson para vocês. Faz 2 anos. Andy, 8º ou 7º? Aí tá 7º, né? Oh, aí está 7º par. Boa observação. Arrumem aí. Todo mundo sabe que o vestíbulo coclear é o 8º par. Algumas coisas eu digito meio rápido, tá? Mas é o 8º, pessoal. Coloquem um pauzinho aqui do lado. O 7º par é o facial, o da mímica, tá? Arrumem aí rapidão, tá bom? Valeu, Cris. Muitas graças. Aqui embaixo está escrito, ó, sordeira do 8º, tá? Então é só puxar um tracinho para cá. Muitas graças. Boa observação. Além, a criança também pode ter algumas lesões ao redor da boca também. As fotos do Nelson não são muito boas nesse capítulo. A gente vai ver na internet, tem foto mais legal. Avaliando o bebê agora. Então, putz, o que eu considero na avaliação desse recém-nascido? Olha o que a gente tem que considerar. O exame físico do recém-nascido, o Wellington mesmo falou. Assintomático. Então, eu não posso ficar esperando essas manifestações. A minha avaliação desse recém-nascido, gente, começa com a avaliação da mãe, tá? Por quê? Cara, se a mãe não fez o tratamento adequado, já era isso daqui. Então, não importa, eu vou tratar o bebê ali com tudo que eu tiver, porque eu não quero que ele evolua para aquilo, para a tríade de Hudson e por aí vai, tá? Então,
a avaliação do recém-nascido, o manejo dele, a investigação ali, se baseia muito no que aconteceu com a mãe dele, tá? Exame físico, como vocês estão vendo aí, são aquelas manifestações lá atrás, tá? Do quadro clínico. Então, não vamos também esperar, como eu comentei. Em se tratando de exames, o que eu posso fazer? A prova não treponêmica, o VDRL, que vocês estão vendo ali, é uma prova quantitativa. Isso me dá uma informação muito boa para eu saber os títulos desse recém-nascido. Se o bebezinho tem um título superior ao da mãe, de VDRL, é óbvio que ele tem sífilis congênita. Tem mais do que a mãe, como? Então ele está com sífilis. Estão entendendo? Então eu vou comparando com os títulos da mãe. Ou ele nasceu aí, por exemplo, e fizemos uma prova treponêmica no bebê, não treponêmica, desculpa, no bebê, estamos falando VDRL, e deu negativa. Pode acontecer também, deu negativa. A mãe foi adequadamente tratada? Foi. Opa, interessante. Tá? Agora, a mãe foi adequadamente tratada? Não foi. Fez o VDRL? Deu negativo. Caraca, meu, deu negativo? Vamos fazer a treponêmica, a específica para o treponema nessa criança. E aí, deu negativa também ou deu positiva? Deu positiva. Ah, mas ela não tem valor porque o anticorpo da mãe é até 18 meses. E agora, Jesus? Putz, vamos tratar de todo jeito. Estão entendendo? Então, de toda forma, a gente acaba tratando a criança também. É algo muito assim, vai juntando os pontos e a gente trata, tá? E a coleta desse sangue é o seguinte, tem que ser uma coleta, ó, periférica. Aí você fala, porra, vou ter que coletar o sangue de um recém-nascido que é prematuro, que é pequeno para a idade gestacional e periférico, com aquele puta umbigo ali na minha frente, pedindo para eu tirar sangue dali. Por quê? Porque se eu faço essa prova com o sangue do cordão umbilical, eu posso tirar sangue da mãe, mesclado com o sangue da mãe. Então, não tem valor, sabe? Por isso que a coleta desse sangue tem que ser periférico também. Não vale coletar do umbigo, tá? Então é importante também, até isso, é importante considerar. Tá? Um VDRL... amostra de sangue periférico, pronto, aí não tem erro, tá? Estudo do líquido cefalorraquídeo, né? Eu não tinha falado dele ainda. Por que a gente investiga? Por causa da neurosífilis, tá? Então eu vou atrás da neurosífilis, meu Deus do céu, claro que eu vou atrás, tá? Então, o estudo do líquido cefalorraquídeo. Além, claro, de um hemograma, né? A gente vai atrás da leucocitose, leucopenia, trombocitopenia, as alterações, e um raio-x dos ossos largos, né? Porque o raio-x é muito importante nessas situações, para ver o desenvolvimento dessa criança, a presença da periostites ou de uma osteocondrites, que já me encaminha, putz, cara, olha só aqui, a pseudoparalisia está explicada, estão entendendo? Então a gente vai avaliando essa situação. Uma consideração muito importante sobre o recém-nascido com sífilis. Temos duas situações, já vamos terminar. Temos duas situações. A primeira situação é um recém-nascido, filho de uma mãe adequadamente tratada. Tá? Por isso que eu falei que aqueles critérios eram importantes. Tratou com penicilina, terminou antes de 30 dias, tratou o parceiro, sabe? Fez o tratamento completo, tudo bonitinho. Porra. Então, esse recém-nascido, filho de uma mãe adequadamente tratada, nós vamos chamá-lo de um recém-nascido exposto a sífilis. Tá? Isso é diferente de um recém-nascido com sífilis congênita. Esse é um recém-nascido que foi exposto a sífilis, mas a mãe dele tratou. Tá? E a gente vai ver que vai ter diferença no tratamento do bebê. É claro, da investigação do bebê. Tá? Então, primeiro eu tenho um recém-nascido exposto a sífilis. É esse o filho da mãe tratada de forma adequada. E temos o recém-nascido com sífilis congênita.
Então, quem é o recém-nascido com sífilis congênita? É todo recém-nascido cuja mãe não foi tratada de forma adequada. E o que é uma mãe não tratada de forma adequada? É com uma falha em qualquer um daqueles critérios lá. Fim. Já considero um recém-nascido com sífilis congênita, até que me provem o contrário. Acabou. Então, a primeira diferença em se tratando do diagnóstico dessa criança é essa. Ele é exposto a sífilis ou com sífilis congênita? Como que eu sei? Olhando para a mãe, tá? Olhando para a mãe. Isso vai influenciar no nosso tratamento, que vocês vão ver agora, que é fácil. Isso aqui eu já tinha falado, a questão das provas diagnósticas, né? Treponêmica ou não, e etc, tá? Como eu tinha comentado. E o tratamento do bebê? Como que a gente faz esse tratamento? E para onde que eu vou com esse tratamento? O seguinte. Primeira situação que eu tenho que saber, é óbvio, já está na cara de tanto que eu estou repetindo. Se a mãe teve um tratamento inadequado, ou nem foi tratada, certo? Ou a mãe teve um tratamento adequado. Resumindo, pessoal, tá? Jogando assim por alto, já de cara, sem muita frescura, a gente vai tratar todo mundo, tá? De toda forma. A mãe com sífilis, tratamento inadequado, vamos tratar o bebê. Não fez tratamento, vamos tratar o bebê. O tratamento da mãe foi adequado, vamos tratar o bebê também. Trata de todo jeito, tá? Então, resumindo, é isso, tá? Como que a gente trata esse bebê? Penicilina cristalina. Cristalina, o C de cristalina era o C de cérebro. É essa que a gente vai usar. Então, estamos diante de um filho, de uma mãe inadequadamente ou que não fez tratamento, tá? Como que a gente trata essa criança? Penicilina cristalina, por 10 dias. Por que a cristalina? Por causa da neurosífilis, certo? Por causa da neurosífilis. Se o recém-nascido te der no exame dele tudo negativo, fizemos VDRL, deu negativo, exame físico negativo e etc. O que eu faço com essa criança? O que vocês acham que a gente faz com essa criança? Filho de uma mãe com tratamento inadequado, certo? Eu trataria com a penicilina cristalina, mas o exame físico dele deu negativo, o exame laboratorial negativo, e agora? O que a gente faz com a criança? Não sei. Se a clínica for positivo, trata. Não, clínica negativa. Não tem nada na clínica dele e o exame tudo negativo também. O que a gente faz? Trata também. Trata também. Penicilina cristalina, do mesmo jeito. Por que vamos tratar o guri também? O exame físico dele é negativo. O VDRL dele deu negativo, o hemograma do guri tá tudo perfeito, não tem nenhuma leucocitose, não tem nada. Para que tratar? Porque a mãe não tratou, tá? Então, trata da mesma forma, beleza? Penicilina cristalina por 10 dias. Fim, resolvemos o problema, tá bom? Segunda situação, estamos diante de uma mãe adequadamente tratada, certo? E olha a enrolação que o livro traz para vocês. A mãe foi tratada de forma adequada. Todos aqueles nossos critérios. Fizemos um VDRL lá do guri, sangue periférico, tudo bonitinho lá, como a gente estudou, 2 amostras e tal. E aí, os títulos dessa criança podem vir com variações. O que esse VDRL pode dar nessa criança? Positivo, certo? Com uma titularidade maior a da mãe. Então, se o guri tem um VDRL maior ao da mãe, e aí isso me indica realmente que esse guri tem uma sífilis congênita mesmo. De vez, ele tem mais do que a mãe. A mãe estava sob tratamento, por isso que está diminuindo, tá? E aí, o que a gente faz com essa criança? Hemograma, raio-x, PCR, o que tiver. PCR não, líquido cefalorraquídeo, né? Busca o exame do líquor dele e tratamos essa criança, tá? Penicilina cristalina por 10 dias. Por quê? Porque os títulos de VDRL dele são superiores ao da mãe. Ela fez o tratamento adequado? Fez. Mas a gente trata? Claro.
Mesmo Por quê? Porque o VDRL dele está maior que o da mãe. Situação perfeita. Tratamos e resolvemos. Segunda situação. Agora prestem atenção que vocês vão responder essa. Colhemos o VDRL dessa criança, tá? E veio positivo de novo, só que inferior aos títulos da mãe. E é uma mãe adequadamente tratada. Ela fez tudo certinho. E a criança deu VDRL, que é uma prova não treponêmica, inclusive, falei lá no começo da aula para vocês, e deu positivo, só que inferior ao da mãe. O que eu faço? Trata. Trata mesmo sendo inferior ao da mãe? Trata todo mundo. Sim. Por isso que eu falei, trata todo mundo e agora todo mundo acerta. Não! Duas situações. A primeira é que a gente não trata. A gente pode simplesmente acompanhar. Então a gente fala assim, o seguinte, olha senhora, é o seguinte, deu positivo VDRL aí para sífilis do teu filho, é uma prova não treponêmica, não é específica, eu preciso fazer um acompanhamento dessa criança. A senhora consegue voltar aqui mês que vem de novo, para a gente colher esse VDRL de novo e ver se esse título está diminuindo, porque ele tem uma tendência a sumir, inclusive, tá? Poxa, doutor, eu não consigo voltar não, doutor, porque eu não consigo, não sei, não tem quem me traga, entendeu? Então, a teoria fala assim, eu posso simplesmente fazer um acompanhamento contra os exames e tal. Caso eu não consiga garantir esse acompanhamento, eu trato, tá? Caso eu não consiga garantir o acompanhamento. E aí, gente, eu não me garanto nem por mim, eu vou me garantir pelos outros, que jeito? Então, por isso que eu trato todo mundo. Eu trato todo mundo, vocês entenderam? O raciocínio basicamente é esse o da prática. A gente vai acompanhar, ninguém não vai, que essa mulher não volta. Vamos tratar já. Por quê? Porque deu positivo, tá? Mesmo sendo inferior. Poderia acompanhar, mas vamos tratar a criança. Penicilina cristalina de novo nele. 10 dias, padrãozão, tá? Padrãozão. Terceira situação, agora essa daqui é completamente oposto de tudo. Fizemos o VDRL dessa criança de uma mãe adequadamente tratada e deu negativo. A mãe adequadamente tratada e deu negativo. O que eu faço agora? Não E pode é o fazer o exame no bebê, né? Para saber o dele. Qual que é o resultado dele? O exame do bebê deu negativo. Então, ó, vamos repetir. A mãe foi adequadamente tratada e na nossa situação do VDRL do bebê deu negativo. O que a gente faz agora? Eu não posso solicitar um ELISA, não? Pode, mas lembrem que os testes treponêmicos, ELISA, TPHA, o FTA-ABS, podem ficar positivos até 18 meses dessa criança. O anticorpo da mãe pode estar ali. Então, e aí? O que a gente faz? Deu negativo. A mãe tratou certinho. Não trato. Não trata a criança? Mais alguma outra opção? Larissa está querendo falar faz horas e não fala. Ninguém? Então não tratamos a criança. Perfeito. Nossa opção, vamos resolver. A situação é a seguinte, a mãe fez tudo certinho e o VDRL da criança deu negativo. Perfeito. O que a gente faz? Eu posso optar realmente, como a Gleide falou, em não tratar. Ou seja, fazer um acompanhamento dessa criança, certo? Só que, vamos voltar ao raciocínio. Eu não consigo garantir que essa mãe volte para essa consulta mês que vem, por exemplo. Eu não sei o que vai acontecer com essa família daqui a um tempo. Por mais que deu negativo, a mãe teve sífilis em algum momento, certo? O que eu faço? Vou me arriscar em só acompanhar, mesmo dando negativo, numa prova não treponêmica, eu trato essa criança também. Mesmo com VDRL negativo, a gente trata também.
Só que agora, para não ficar assim tão assim repetitivo, é penicilina benzatínica, uma única dose para não ter problema nenhum. Essa daqui é tipo uma situação de profilaxia, vamos dizer assim, para evitar, sabe? Então, não é nem a cristalina, agora é a benzatínica, só porque o meu risco é muito menor, mas eu não quero problema, tá? Então, eu posso optar por acompanhamento, mas ninguém me assegura que essa mulher volte. Então, eu trato. Então, resumindo, de toda forma, como eu falei para vocês no começo, de toda forma a gente vai tratar. De toda forma. Se ela fez o tratamento certinho, se ela não fez o tratamento certinho, se deu positivo, se deu os títulos acima da mãe, inferiores ao da mãe, deu título negativo, não quero saber, a gente trata todo mundo, tá? Para evitar, isso aqui é problema constante, frequente, é o que mais tem aqui no nosso estado, e ninguém nem fica sabendo. E o segmento, aqui embaixo tem um segmento, mas eu já vou falar o segmento aqui. E o segmento, esse acompanhamento, que eu estou tanto falando desse acompanhamento e não especifiquei melhor. Esse segmento é feito assim, ó. A gente faz um novo VDRL com 1 mês de vida. Cadê? Não sei se está aqui. Aqui o Nelson, eu não sei se o doutor tirou isso do Nelson ou foi do manual, mas dá na mesma. Tá? Só vai mudar que, tipo, é por números ímpares, mas como se fosse assim, de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 18 meses de vida, tá? Mas assim, deu para entender que tipo foi subindo, né? É porque isso é do manual de certo. O Nelson traz 1, 3, 6, 12 e 18 meses de vida. Esse é o nosso segmento, tá? Esse daí de certo é do manual, 2, 4, 6 e 12, tá? O do Nelson, 1, 3, 6, 12 e 18. Esse é o segmento. Vocês vão garantir que essa mulher vai voltar? Que jeito, tá? E aí, um detalhe importante que vocês têm que levar em consideração. O seguinte, se nós tivermos 2 VDRL desses seguidos negativos, fechou, perfeito. Não preciso nem continuar, tá? Então, 2 negativos seguidos, eu paro de fazer o exame. Já era, resolvi. 2 desses seguidos. Tipo, com 2 e 4 meses deu negativo, eu não preciso mais fazer o de 6 meses. Fechou, tá? Então isso daí é importante também, tá? A questão que a Gleide perguntou ali atrás, vamos fazer uma prova treponêmica, né? Vamos lá fazer o TPHA, por exemplo. Essas provas, pessoal, vamos fazer acima dos 18 meses dessa criança, tá? Por causa daquela questão do anticorpo materno. E aí eu posso fazer. E olha que interessante essa situação agora. Nosso bebezinho já passou os seus 18 meses de vida, vamos lá, 20 meses de vida. E lembra de uma coisa, a prova treponêmica, uma vez que ela dá positivo, sempre vai dar positivo. Ou seja, uma vez que teve sífilis, ela sempre vai dar positivo, essa prova treponêmica. Então, o bebê com 20 meses de vida foi fazer lá a prova treponêmica e deu, sabe o que? Negativo. E agora? O que aconteceu? Vamos lá, doutores. A prova treponêmica dele deu negativo. Aquela que era específica para o treponema. O que aconteceu? Então, ele não se contaminou. Então, ele não teve sífilis. A gente tratou uma criança que não tinha sífilis. Então, essa situação, mas eu tratei, de toda forma, não tem problema, eu tratei, tá? Então, como eu falei para vocês, o VDRL pode ter reações cruzadas, tá? Não é específico para o treponema. Então, essa prova específica, por exemplo, um FTA-ABS, por exemplo, para falar que a criança já teve contato ou não, se ela der negativa, nos indica realmente que essa criança não teve. Então, eu faço essa prova depois dos 18 meses, mas para confirmação do caso. Só para confirmar mesmo se realmente era sífilis aquilo, tá? Porque se eu fosse esperar 1 ano e meio, né, para pensar em tratar a criança, eu estaria ferrado, né? Então, é mais como confirmação. Questão da neurosífilis, como eu comentei com vocês, a avaliação do líquido cefalorraquídeo, mas aí a gente já trata de toda forma, já para evitar,
Não precisa ficar confirmando para ver o que é. E aqui essa consideração, como eu falei para vocês, ó, se atrasa um dia no tratamento e reiniciamos esse tratamento. É a questão. Tomei hoje, quarta-feira, quarta que vem é a próxima. Ah, apareci quinta-feira. Não, pode parar. Vamos tudo de novo, tá? Eu comentei com vocês aquela hora, lembrando dessa nova atualização, certo? Basicamente, aí são aqueles critérios que eu tinha comentado para vocês aquela hora, tá? Então, tratamento adequado, período, terminar antes do tempo, reinfecção, tratamento do parceiro e por aí vai. Eu acho que é isso, galera. Deixa eu ver que horas são. 8h20 já, 1 hora de aula até, demorei um pouco mais do que eu esperava.